Você já imaginou um futuro onde a maior parte da liderança operacional não existe mais? Os gerentes são substituídos por inteligência artificial? Parece ficção científica, mas esse futuro pode estar muito mais próximo do que você está pensando. Nesse vídeo, nós vamos justamente explorar um cenário possível no mundo da liderança, o que pode levar a esse cenário, como ele funcionaria, como é que isso funcionaria e quais os impactos para líderes e liderados e, mais importante, como você se encaixa nessa história, o que você pode fazer em relação a isso. E já deu para perceber que isso não é mais um daqueles vídeos óbvios de inteligência artificial e liderança que todo mundo fala a mesma coisa, que a inteligência artificial vai ajudar os líderes na tomada de decisão e todos vão viver felizes para sempre. Nós vamos usar um pouco de foresight para explorar um possível futuro. E deixa eu esclarecer aí para quem não tem familiaridade com foresight. Primeiro, foresight é uma abordagem de pensamento estratégico que considera possíveis e diferentes futuros para fazer com que você pense o que você pode fazer hoje em relação a esses possíveis futuros. Veja, não é previsão de futuro, não é possível você prever um futuro. Você imagina diferentes futuros e se prepara estrategicamente para eles. Ok, mas como nós sabemos que essa transformação pode acontecer ou mesmo que ela está em curso? Quais são os sinais que indicam que isso pode acontecer? No mundo do Foresight, a gente chama isso de sinais de mudança. O primeiro deles são os avanços tecnológicos da IA em direção à gestão. E o que é isso? Existem cada vez mais modelos de IA sofisticados, utilizando IA generativa e agentes cognitivos, que demonstram se aperfeiçoam em habilidades gerenciais. O exemplo mais comum é a automação avançada de processos. São softwares de IA que já coordenam e controlam fluxo de trabalho, não só em escritórios, mas até em fábricas, em centros logísticos de distribuição. Você também já tem inteligência artificial na distribuição de tarefas, em que sistemas baseados em aprendizagem de máquina distribuem atividades, considerando carga de trabalho, eficiência e até mesmo a habilidade dos funcionários. Vou falar isso um pouco mais adiante. E ferramentas de monitoramento contínuo e análise preditiva, em que a inteligência artificial analisa o desempenho das atividades e prevê possíveis problemas, agindo antes que eles aconteçam. E essa aplicação de IA em ambientes corporativos tem apresentado resultados bastante favoráveis. E não só são melhorias na produtividade, na eficiência, mas, por exemplo, num desses experimentos, obteve-se uma melhora qualitativa de 40%. Houve uma uniformização no padrão de entrega. E aí você pode pensar, e aí, mas os funcionários ficam satisfeitos com isso? Sim, eu conheço pelo menos um experimento desses em que os funcionários, depois de um tempo, não só se habituaram, mas preferiram essa distribuição de tarefas, considerando aí o aprendizado, o algoritmo e o aprendizagem de máquina que a inteligência artificial apresentou. O segundo sinal de mudança é a evolução da IA para considerar também padrões emocionais. Ok, mas antes de falar desse padrão emocional, é preciso considerar que, olha, já está acontecendo uma substituição de funcionários que executam tarefas mais repetitivas por agentes de IA. Então, isso fatalmente resultará em equipes menores. Haverá pessoas, residualmente haverá pessoas trabalhando nos escritórios em um número menor, mas fortemente com equipes com agentes de IA. E havendo ainda pessoas, você pode pensar, mas ok, essas pessoas precisam de um suporte emocional que só um ser humano pode proporcionar. A inteligência artificial não lida com emoções. Não necessariamente, porque os sistemas de IA estão se tornando capazes não só de reconhecer, mas de lidar com as emoções de uma forma muito melhor. Pesquisas recentes demonstram que mensagens geradas por inteligência artificial são muitas vezes consideradas mais empáticas do que aquelas geradas por seres humanos. Eu conheço pelo menos uma pesquisa em que você colocava respostas de texto de médicos e resposta de texto de inteligência artificial sem identificar. Ao final do experimento, a inteligência artificial foi considerada mais empática que os profissionais médicos os respondendo, por diversas razões. Os médicos, às vezes, não desenvolvem suas people skills, suas habilidades interpessoais, assim como os gerentes.
e eles às vezes estão sobrecarregados, estressados e não respondem de forma, não conseguem às vezes ser empáticos, e a inteligência artificial sempre consegue simular essa empatia. Não é uma empatia real, mas é uma empatia simulada e considerada real pelas pessoas do outro lado. E, além disso, algoritmos mais avançados já conseguem analisar padrões de fala, tom de voz, expressões faciais, para conseguir reagir, tornando as interações muito mais humanizadas, simulando essa humanização de forma muito eficiente. E já tem vários experimentos com terapia também, a inteligência artificial atuando como terapeutas e com percepções de respostas humanizadas, empáticas, muito boas. E outro sinal de mudança é que justamente as empresas estão testando essas tecnologias para suporte emocional e feedback dos funcionários. Um fator que não ajuda o ser humano nessa escolha é que muitos gerentes deliberadamente não se interessam por people skills, por desenvolver mais empatia, por mais interações humanas, e ainda confiam e ainda enfatizam o comando e controle, o que não ajuda a que os funcionários escolham esses gerentes humanos ao invés da inteligência artificial. Então, não é só culpa da inteligência artificial. E outro fator que põe os humanos em desvantagem para a máquina é que, por exemplo, você pode até ter um gerente que ele diga assim: olha, minhas portas estão sempre abertas para vocês, para discutir coisas. Só que, e pode estar mesmo, esse gerente pode ter habilidades interpessoais, só que ele está limitado pela agenda da empresa. Então, ele vai estar em diversas reuniões, ele não vai estar lá para conversar sempre com o funcionário. E enquanto que a inteligência artificial sempre vai estar à disposição e ela vai poder interagir, às vezes, com mais de um funcionário ou com todos os funcionários ao mesmo tempo. E um fator aí que é decisivo na nossa sociedade capitalista: pressão econômica para redução de custos. A adoção de tecnologias de IA substituindo funcionários, especialmente gerentes, ela é, do ponto de vista econômico, vantajosa para a empresa, porque reduz custos e aumenta a eficiência. Lembrar que a máquina não tira férias, a máquina não tem, é mais barata, e então ela é muito mais vantajosa. A manutenção de gerentes humanos implica em custos de contratação, implica em custos de treinamento, e às vezes quando o funcionário está muito bom, muito bem treinado, você investiu nele, ele pede demissão. Isso não acontece com a inteligência artificial. Então, economicamente, não tem como competir com isso. Vamos lembrar que, por essa mesma razão econômica, as empresas estão investindo cada vez mais, eu já falei, em automação com agentes de IA, e isso requer decisões rápidas, requer uma interação, e você pode, inclusive, integrar essa plataforma de gerentes virtuais, gerentes de IA, com as plataformas de agentes de IA, então, e todas funcionando com interações rápidas, com muito mais eficiência. E esse pensamento, essa convicção já está presente em quem toma decisão, que são os CEOs. Uma plataforma de aprendizagem do MIT, de Harvard, fez uma pesquisa com justamente esses executivos, esses CEOs, mostrou que 47% deles já entende que a maior parte, ou a quase totalidade das próprias funções de CEO poderiam ser exercidas sem prejuízo pela inteligência artificial. Em outras palavras, até mesmo os altos executivos acham que podem ficar obsoletos, ser supérfluos, ser considerados supérfluos em alguns anos pela inteligência artificial. E como funcionaria isso? Eu já dei algumas pistas, você teria grande parte das funções automatizadas por agente de IA, interagindo com gerentes de IA, mas ainda haveriam tanto funcionários como alguns gerentes operacionais, residuais, aí os gerentes operacionais, e o que aconteceria com esses funcionários? Muitos seriam gerenciados pelos gerentes de IA, e você veja que no futuro você vai poder ter um avatar, não só interagir via texto, mas você vai ter na tela do seu computador ou por realidade virtual, você vai ter um holograma do seu gerente virtual que, para simular mais ainda feições humanas, para que essa necessidade de interação seja satisfeita. Com mais tecnologia, isso vai ser bem comum. E com vantagens que esses gerentes de IA podem adaptar o estilo de comunicação para o estilo dos seres humanos ainda, dos funcionários, detectar
como eu já falei, sinais de estresse, conflitos e ter uma análise de solução muito mais rápida e melhor. Gerentes, às vezes, adiam decisões. Os gerentes humanos que permanecerem no escritório vão mudar de papel. Aquela parte do controle, lá do comando e controle, vai passar para a inteligência artificial. Os gerentes que permanecerem vão ter um papel mais de facilitador estratégico. O que é isso? Eles vão focar em funções em que a IA não vai conseguir replicar ou fazer muito bem. Exemplos: desenvolvimento da cultura organizacional, vão focar na inovação e na mudança e adaptação estratégica. Então, os gerentes passam da supervisão para facilitação. Líderes cada vez mais vão ser responsáveis pelo desenvolvimento das pessoas, vão atuar como mentores para esse desenvolvimento. E como fica aí o papel da gerência intermediária? Ela também desaparece? Ela muda de figura? E aí tem dois possíveis cenários. Algumas empresas vão manter ainda um nível de gerência intermediária, como consultores estratégicos, tanto monitorando a parte humana, que a IA não vai conseguir lidar, porque alguém vai ter que fazer essa manutenção de como você lida com as decisões, com a parte ética das decisões, com a parte humana das decisões, porque lembra, apesar da inteligência ela ter um aprendizado de máquina, algumas coisas não ainda vão ter que ser controlada, tem que ser monitorada por seres humanos. De outra forma, a gente corre grandes riscos. No primeiro cenário, a gerência intermediária ela é mantida, essa camada, mas como uma facilitadora estratégica. Esses profissionais de gerência intermediária vão atuar como consultores internos estratégicos, ajudando a IA a interpretar os dados, ajudando com a parte de ética e ajudando na implementação de mudanças estratégicas, ou seja, mudanças que sejam necessárias nas organizações. E o cenário número dois é que essa liderança intermediária ela some ou é reduzida bastante e as empresas se tornam mais horizontais, com aquele modelo de mais gerentes operacionais, auxiliados por modelos de tomada de decisão por inteligência artificial, que favorece a integração das equipes. Então, aí você vai ter mais gerentes operacionais, uma estrutura mais horizontalizada. Com justamente os gerentes operacionais cuidando daquilo que eu já falei, de mentoria, de desenvolvimento da cultura organizacional e gestão de mudança. E quais os impactos dessa transformação? Então, o primeiro impacto que é cada vez mais empresas híbridas, em que o híbrido passa desse conceito de trabalho presencial e trabalho remoto para empresas com robôs, né, com inteligência artificial e humanos interagindo em diferentes graus. E o papel do líder, como eu já falei, deixa aquela parte de controle para finalmente passar a cuidar mais de uma visão de longo prazo, de estratégia, de mentoria, desenvolvimento, criatividade, inovação e mudança. De impactos sociais, você vai ter uma redução das funções de liderança, das funções de gerência e direção nas empresas, com muito trabalho sendo feito por inteligência artificial. Então, só ficarão os melhores gerentes que desenvolverem essas competências. Em termos de impactos psicológicos nas empresas, pode haver menos burnout, tanto por parte de empregados, devido àquela parte de automação de tarefas estar em grande parte a cargo da inteligência artificial, como dos próprios gerentes, que deixam de ter aquela pressão por controle e resultados e têm tarefas de mais longo prazo, de maturação maior, que são essas mais estratégicas. Por outro lado, apesar desse otimismo das interações psicológicas, não se sabe se no fim das contas, os funcionários vão se adaptar totalmente a esse uso intensivo maior de serem comandados cada vez mais por robôs por inteligência artificial. Isso ainda é uma incógnita. Apesar dos dados indicarem, por enquanto, os sinais indicarem que isso não vai ser um grande problema. Uma questão posta são os desafios de ética e governança, porque de maneira nenhuma o ser humano pode prescindir de ter uma governança desse sistema, porque quem controla a inteligência artificial, quem vai ditar, dirigir, avaliar as decisões éticas que serão tomadas pela inteligência artificial. Em último ponto, quais são os impactos para você que pretende ser líder nesse mundo novo? Qual o futuro da liderança humana?
De acordo com Nick Bostrom, autor de Superinteligência, Caminhos, Perigos e Estratégias, os líderes do futuro precisarão de ter uma visão estratégica e pensar em longo prazo, desenvolver habilidades para lidar com incertezas e riscos tecnológicos, adaptar-se a um mundo onde a automatização pode reduzir o papel das decisões humanas em vários níveis e equilibrar a inovação e ética, garantindo que novas tecnologias sejam utilizadas de forma benéfica. Com a IA assumindo cada vez mais funções técnicas e gerenciais, o que você precisa se focar para continuar relevante? Primeiro é desenvolver pensamento estratégico. Com a IA focando em tarefas repetitivas, automação e controle, você tem que cada vez mais desenvolver sua visão de longo prazo, sua capacidade de avaliar sistemicamente as coisas. Focar-se em criatividade e cultura de inovação. Você, como líder, tem que saber reconhecer e saber criar ambientes que favoreçam a inovação. Isso é uma coisa que a IA não faz e que vai ser primordial. Focar em soft skills e inteligência emocional. Apesar da IA simular, conseguir já simular e melhorar ao longo dos anos, que ela vai melhorar essas tecnologias, a habilidade verdadeiramente humana, a habilidade verdadeiramente emocional ainda vai ser valorizada e alguém vai ter que garantir que a IA esteja fazendo um bom trabalho. Então, os melhores, e aí só os melhores que tiverem realmente desenvolvido essas habilidades vão continuar relevantes. Saber trabalhar em parceria com a IA, e vamos lembrar que você vai estar cercado por funcionários ou agentes de IA, funcionários automáticos, né, de IA e colegas, entre aspas, gerentes de IA. Então você vai ter que saber interagir com essa IA, em vez de lutar contra isso, você vai ter que saber trabalhar, lidar e trabalhar melhor com com todas essas ferramentas. E por último, ainda vai continuar relevante a questão da cultura organizacional. Ter conhecimento em como saber desenvolver cultura organizacional vai te tornar, vai te manter relevante nessa nova realidade. Então, gente, o objetivo desse vídeo foi para abrir a cabeça de vocês e de pensar estrategicamente, pois esse futuro é plenamente plausível, é até provável. Pode ser que seja diferente? Sim, como eu falei, não estou prevendo o futuro. É para a gente pensar o que você pode fazer hoje como líder para se manter relevante nesse mundo novo. É isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!